A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos invocar a proteção de Santo Antônio Maria Claret, pedindo a sua intercessão pelo Padre Daniel Ribeiro, por todos os sacerdotes, pelo Papa, por todo o clero, pela conversão dos pecadores, pela conversão de todos os nossos familiares, por nós e por todas as nossas intenções. Amém. Evangelho de São João, capítulo 7. Festa dos Tabernáculos. Depois disso, Jesus percorria a Galileia. Ele não queria deter-se na Judéia, porque os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Aproximava-se a festa dos judeus, chamada dos Tabernáculos. Seus irmãos disseram-lhe: parte daqui e vai para a Judéia, a fim de que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Pois quem deseja ser conhecido em público não faz coisa alguma ocultamente. Já que fazes essas obras, revela-te ao mundo. Com efeito, nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Disse-lhes Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas para vós a hora é sempre favorável. O mundo não vos pode odiar, mas odeia-me, porque eu testemunho contra ele que as suas obras são más. Subi vós para a festa. Quanto a mim, eu não irei, porque ainda não chegou o meu tempo. Dito isto, permaneceu na Galileia. Mas quando seus irmãos tinham subido, então subiu também ele à festa, não em público, mas despercebidamente. Buscavam-no os judeus durante a festa e perguntavam: onde está ele? E na multidão só se discutia a respeito dele. Uns diziam: é homem de bem. Outros, porém, diziam: não é. Ele seduz o povo. Ninguém, contudo, ousava falar dele livremente, com medo dos judeus. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs-se a ensinar. Os judeus se admiravam e diziam: este homem não fez estudos. De onde lhe vem, pois, este conhecimento das Escrituras? Respondeu-lhes Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus ou se de fato de mim mesmo. Quem fala por própria autoridade busca a própria glória, mas quem procura a glória de quem o enviou é digno de fé, e nele não há impostura alguma. Acaso não foi Moisés quem vos deu a lei? No entanto, ninguém de vós cumpre a lei. Por que procurais tirar minha vida? Respondeu o povo. Tens um demônio. Quem procura tirar-te a vida? Replicou Jesus. Fiz uma só obra, e todos vós vos maravilhais. Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não é de Moisés, mas dos patriarcas. E até no sábado circuncidais um homem. Se um homem recebe a circuncisão em dia de sábado, e isso sem violar a lei de Moisés, por que vos indignais comigo, que tenho curado um homem em todo o seu corpo em dia de sábado? Não julgueis pela aparência, mas julgai conforme a justiça. Algumas das pessoas de Jerusalém diziam:
Não é este aquele a quem procuram tirar a vida? Todavia, ei-lo que fala em público e não lhe dizem coisa alguma. Porventura reconheceram de fato as autoridades que ele é o Cristo? Mas este não sabemos de onde vem. Do Cristo, porém, quando vier, ninguém saberá de onde seja. Enquanto ensinava no templo, Jesus exclamou: Ah, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Entretanto, não vim de mim mesmo, mas é verdadeiro aquele que me enviou, e vós não o conheceis. Eu o conheço, porque venho dele, e ele me enviou. Procuraram prendê-lo, mas ninguém lhe deitou as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Muitos do povo, porém, creram nele e perguntaram: quando vier o Cristo, fará mais milagres do que este faz? Ordem para prender Jesus. Os fariseus ouviram esse murmúrio que circulava entre o povo a respeito de Jesus. Então, de acordo com eles, os príncipes dos sacerdotes enviaram guardas para prendê-lo. Disse Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco. E então vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis sem me achar. Nem podereis ir para onde estou. Os judeus perguntavam entre si: para onde irá ele, que não o possamos achar? Porventura irá para o meio dos judeus dispersos entre os gregos, para tornar-se o doutor dos estrangeiros? Que significam essas palavras que nos disse: vós buscareis sem me achar, e onde estou para lá não podereis ir? Jesus, fonte de vida eterna. No último dia, que é o principal dia de festa, estava Jesus de pé e clamava: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Zacarias 14:8 e Isaías 58:11. Dizia isso referindo-se ao Espírito que haviam de receber os que crescem nele, pois ainda não fora dado o Espírito, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ouvindo essas palavras, alguns daquela multidão diziam: este é realmente o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas outros protestavam: é acaso da Galileia que há de vir o Cristo? Não diz a Escritura: o Cristo há de vir da família de Davi e da aldeia de Belém, onde vivia Davi? Houve, por isso, divisão entre o povo por causa dele. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe lançou as mãos. Voltaram os guardas para junto dos príncipes dos sacerdotes e fariseus, que lhes perguntavam: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: jamais homem algum falou como este homem. Replicaram os fariseus: porventura também vós fostes seduzidos? Há acaso alguém dentre as autoridades ou fariseus que acreditou nele? Este poviléu, que não conhece a lei, é amaldiçoado. Replicou-lhes Nicodemos, um deles, o mesmo que de noite o fora procurar. Condena acaso a nossa lei algum homem antes de o ouvir e conhecer o que ele faz? Responderam-lhe: porventura és também tu Galileu? Informa-te bem e verás que da Galileia não saiu profeta. E voltaram, cada um para a sua casa.
Capítulo 8. A mulher adúltera. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo essa mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu sobre isso? Perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e lhes disse: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela própria consciência, eles se foram retirando um a um, até o último, a começar pelo mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Discussão entre Jesus e os fariseus. Falou-lhes outra vez Jesus: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A isso os fariseus lhe disseram: Tu dás testemunho de ti mesmo. Teu testemunho não é digno de fé. Respondeu-lhes Jesus: Embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é digno de fé, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a aparência, eu não julgo ninguém. E se julgo, o meu julgamento é conforme a verdade, porque não estou sozinho, mas comigo está o Pai que me enviou. Ora, na vossa lei está escrito: o testemunho de duas pessoas é digno de fé. Deuteronômio 19:15. Eu dou o testemunho de mim mesmo, e meu Pai que me enviou o dá também. Perguntaram-lhe: Onde está teu pai? Respondeu Jesus: Não conheceis nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecesseis, certamente conheceríeis também a meu Pai. Essas palavras proferiu Jesus ensinando no templo, junto aos cofres de esmola. Mas ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Jesus anuncia sua Páscoa. Jesus disse-lhes: Eu me vou, e vós me procurareis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Perguntavam os judeus: Será que ele se vai matar? Pois diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir? Ele lhes disse: Vós sois cá debaixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse: morrereis no vosso pecado, porque se não crerdes o que eu sou, morrereis no vosso pecado. Quem és tu? Perguntaram-lhes eles então. Jesus respondeu: exatamente o que eu vos declaro. Tenho muitas coisas a dizer e a julgar a vosso respeito, mas o que me enviou é verdadeiro,
e o que dele ouvi, eu o digo ao mundo. Eles, porém, não compreenderam que ele lhes falava do Pai. Jesus então lhes disse: Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis quem sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo do modo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque faço sempre o que é do seu agrado. Tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. A verdade liberta. E Jesus dizia aos judeus que creram nele: Se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. Replicaram-lhe: Somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho, sim, fica para sempre. Se, portanto, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois a raça de Abraão, mas quereis matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que aprendestes de vosso Pai. Verdadeiros filhos. Nosso pai, replicaram eles, é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais tirar-me a vida, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não o fez. Vós fazeis as obras de vossos pais, retrucaram-lhe eles. Nós não somos filhos da fornicação, temos um só Pai, Deus. Jesus replicou: Se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis, porque eu saí de Deus. É dele que eu provenho, porque não vim de mim mesmo, mas foi ele quem me enviou. Porque não compreendeis a minha linguagem? É porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes como pai o demônio e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas eu, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem de vós me acusará de pecado? Se vos falo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E se vós não as ouvis, é porque não sois de Deus. Jesus é mais que Abraão. Responderam então os judeus: Não dizemos com razão que é samaritano e que estás possesso de um demônio? Respondeu-lhe Jesus: Eu não estou possesso de demônio, mas honro a meu Pai. Vós, porém, me ultrajais. Não busco a minha glória. Há quem a busque e ele fará justiça. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Disseram-lhes os judeus: Agora vemos que és possuído de um demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes que, se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte? És acaso maior do que o nosso pai Abraão? E, entretanto, ele morreu, e os profetas também.
quem pretende ser? Respondeu Jesus. Se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Meu Pai é quem me glorifica. Aquele que vos dizeis ser o vosso Deus, e contudo não o conheceis. Eu, porém, o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia. Viu-o e ficou cheio de alegria. Os judeus lhe disseram: Não tens ainda 50 anos e vistes Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. A essas palavras, pegaram então em pedras para lhas atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Terminamos neste momento a leitura de hoje. E hoje nós teremos a oração pelas missões. É uma oração indulgenciada por Pio XI. Amabilíssimo Jesus, Senhor nosso, que pelo vosso preciosíssimo sangue remistes o mundo. Volvei vossos olhos misericordiosos para a pobre humanidade que continua em tão grande parte envolta nas trevas do erro e na sombra da morte. Fazei que resplandeça sobre ela em todo o seu brilho a luz da verdade. Multiplicai, Senhor, os apóstolos do vosso evangelho. Confortai, abençoai e fecundai com vossa graça seu zelo e seus trabalhos, a fim de que, por seu intermédio, todos os infiéis vos conheçam e se convertam a vós, seu Criador e Redentor. Chamai ao vosso aprisco as ovelhas que andam transviadas. Fazei que voltemos rebeldes ao seio da vossa única e verdadeira Igreja. Apressai, ó amabilíssimo Salvador, a feliz vinda do vosso reino na terra, e atraí todos os homens ao vosso dulcíssimo coração, para que todos possam ter parte nos incomparáveis bens de vossa redenção. Na eterna felicidade do céu, assim seja. Amém. Por hoje é só e até amanhã, se Deus quiser.